Olá, tudo bem? Graça e paz. Nós estaremos dando sequência à nossa reflexão sobre Romanos, no capítulo 5. Hoje, vamos falar sobre o versículo 9, 10, 15 e 17. Nestes 4 versículos, aparece uma expressão que nós vamos destacar nesta oportunidade. Trata-se da expressão muito mais. A palavra de Deus nos diz assim, em Romanos 5, 9. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Todavia, não é o dom de Deus como ofensa, porque se pela ofensa de um só, muitos morreram, muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, será abundante sobre muitos. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais. A graça de Deus e o dom da justiça, pela graça de Deus e pelo dom da justiça, muitos reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nesses 4 versículos aparece em destaque a palavra, a expressão muito mais. A ênfase aqui é na superioridade da graça em relação à justiça, em relação às obras da lei. E ele começa dizendo assim: se nós fomos justificados quando éramos pecadores, quanto mais agora que nós já somos chamados de filhos de Deus. Se quando nós éramos inimigos, diante de um tribunal, diante de um juiz, nós fomos absolvidos, muito mais agora que nós somos não mais criminosos diante de um juiz, mas somos filhos diante de um pai. Ele compara também a transgressão de Adão, o primeiro homem, com a justiça de Cristo, o segundo homem, o segundo Adão, o homem perfeito, o novo representante da raça. E ele diz: ora, não é assim o dom da graça como ofensa. Porque se pela ofensa de um só, muitos morreram, muito mais agora, pela graça de Deus, e por um só homem, Jesus Cristo, nós receberemos a abundância da vida. E conclui no versículo 17. Se pela ofensa de um só, e por um só, reinou a morte, muito mais, pela abundância da graça e pelo dom da justiça, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, muitos reinarão em vida, nós reinaremos em vida. Meu irmão, minha irmã, o amor de Deus por você é grande, e agora, neste texto que nós lemos, ressalta-se 4 vezes, muito mais. Lembre-se disso e descanse nesta promessa, nessa palavra de Deus para o seu coração. Lembre-se, muito mais. E até a próxima. Deus te abençoe. Um forte abraço.